Gente querida, a pergunta de hoje a ser respondida é: Deus é parcial? Deus escolhe um e despreza o outro? Bem, se você assistiu o nosso vídeo de estudo acerca do Gênesis 25, versículo por versículo, você já sabe a resposta. Se você ainda não assistiu, clica aqui embaixo, tá? Ou na janelinha que aparecerá no final aqui. Bem, como poderemos responder essa pergunta? Deus seleciona um povo exclusivo para si? Deus é parcial, então? Ele zera por uns e despreza outros? É assim? A gestação de Rebeca foi difícil, né? Os bebês em seu ventre estavam lutando entre si, e a palavra hebraica usada nessa passagem significa esmagar ou oprimir, sugerindo que os movimentos dos fetos não eram normais. Rebeca ficou imaginando se Deus estava tentando lhe dizer alguma coisa e foi buscar uma resposta. Isaac era feliz por ter uma esposa que não apenas sabia orar, mas também desejava compreender a vontade de Deus para si e para os seus filhos também. Na história da salvação, a concepção e o nascimento de filhos é um acontecimento divinamente ordenado que tem consequências significativas. Foi o caso do nascimento de Isaac, dos 12 filhos de Jacó, de Moisés, de Samuel, de Davi e de nosso Senhor Jesus Cristo, dentre outros. A concepção, o nascimento e a morte são desígnios divinos, não acidentes humanos, e constituem parte do plano amoroso e sábio de Deus para seu povo. Imagine a surpresa de Rebeca quando soube que seus 2 filhos lutariam um contra o outro a vida toda. Cada filho daria origem a uma nação, e essas 2 nações, Edom e Israel, seriam rivais. Porém, o mais jovem seria senhor do mais velho. Assim como Deus havia escolhido Isaque, o segundo filho, e não Ismael, o primogênito, também escolheu Jacó, o segundo a nascer, e não Esaú, o primogênito. O fato de o mais jovem ser senhor do mais velho ia contra a tradição humana e a lógica, mas foi o que Deus decidiu fazer. Deus, todo soberano, todo poderoso, e Deus nunca erra. O nome Esaú provavelmente significa peludo, como eu já falei, cabeludo. Ele também tinha um apelido, Edom, que quer dizer ruivo, e refere-se à cor do seu cabelo e à sopa de lentilhas que Jacó lhe vendeu. Os gêmeos não eram diferentes apenas em aparência, não, mas também em personalidade. Esaú era robusto, gostava de viver ao ar livre e era um ótimo caçador. Jacó era mais caseiro. Seria de se pensar que Isaque mostraria preferência por Jacó, uma vez que os interesses dele eram mais parecidos com os seus, mas Jacó era o preferido de Rebeca. Portanto, Isaque e Rebeca têm preferências pessoais. Não deveria ser assim. Mas isso nos ensina que a Bíblia faz questão de mostrar que Deus faz a sua obra na vida de homens e mulheres comuns, simples. É importante perceber que divisões afetivas como essa sempre criam problemas nas famílias, e aquele que é mais amado nem sempre é o que mais merece amor, não é verdade? As crianças sentem-se preteridas quando não há demonstrações adequadas de amor por parte de seus pais, ou quando veem que são amadas menos do que outras crianças da mesma família. Alguma competição doméstica tem vantagens, mas esse tipo de competição é prejudicial. Adam Clarke, comentando esse texto, disse exatamente o seguinte: temos aí uma antiga prova de apego paterno, sem base, a um filho, em detrimento de outros. Os interesses da família ficavam divididos e a casa se punha em oposição a si mesma. Os frutos desse apego tolo, sem base, puderam ser vistos no futuro, no longo catálogo de males naturais e morais entre os descendentes de ambas as famílias. Portanto, a Bíblia faz questão de nos mostrar de capa a capa que estes homens e mulheres de Deus são gente de carne e osso como qualquer um. Não são heróis de Deus especiais e santificados vindos do céu. Não. A grande maravilha é ver que mesmo famílias com dificuldades e problemas são objetos da ação de Deus, e Deus constrói de maneira especial a sua vitória, apesar destas fragilidades humanas que marcam também as nossas vidas. Digo isso, né? E demonstrando que o homem, ele é um ser parcial.
nós podemos compreender dessa maneira se Deus é parcial e se Ele zela por uns e despreza a outros. Só olhar para a nossa história. A Bíblia deixa claro que Deus abençoa todas as pessoas. Ele faz cair a chuva sobre bons e maus. Quando Deus faz a sua promessa a Abraão, a finalidade é fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Agora, quando nós vamos fazer qualquer coisa, qualquer atividade, nós sempre temos um começo. Ninguém vai operar um corpo, por exemplo, cortando todo o corpo sem identificar a parte que deve ser cortada para que a operação, no caso, seja bem sucedida. Então, em qualquer situação da realidade da vida, cada pessoa tem o seu papel. Cada pessoa desempenha um papel, assim como cada parte do corpo tem a sua função. Quando Deus escolhe Abraão e faz aliança com seu povo, com Israel, isso de certa forma é um privilégio, mas também é uma responsabilidade maior, uma baita de uma responsabilidade. Então, de certa forma, podemos dizer que Deus seleciona um povo não por seus méritos. Deus não escolhe baseado no merecimento ou em critérios absolutamente sem fundamento. Mas Ele escolhe, sim, com uma função e uma finalidade. E o propósito final desse povo não é Ele mesmo, mas que este povo seja instrumento de Deus para a bênção de todas as famílias da terra. Então, Deus escolhe? Deus escolhe, sim, pois tem uma relação de exclusividade num determinado aspecto de função. Mas isso não quer dizer que Deus desvalorize as outras pessoas. Compreenda que Deus tinha bênçãos para Ismael e para os outros descendentes de Abraão. Mas a função específica de redenção de Deus era e é por meio de Israel. Então, num sentido absoluto, Deus não é parcial, mas escolhe cada pessoa, cada povo para desempenhar uma determinada função na história. Portanto, o que deve ser considerado é exatamente que Deus escolheu um povo para ser canal para a vinda da promessa e descendência do Redentor. E é muito importante ressaltar que dentro do próprio povo da aliança, a Bíblia nos apresenta muitas pessoas que são reprovadas por Deus e não são garantidas só por fazerem parte da promessa, e mesmo estando entre os povos classificados, estas pessoas acabam caindo para a segunda divisão. Pois é. Portanto, diante de tudo que foi dito, podemos perceber com clareza que este texto nos leva a pensar na importância das coisas pequenas. Normalmente, nós aprendemos a valorizar as coisas a partir do critério da sociedade, não é assim? A sociedade valoriza pelo que vê, pelos critérios humanos e pelos valores que é consenso na opinião dos homens. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não enxerga as coisas como os seres humanos. Ele valoriza outras coisas que não têm valor para os homens. Aqui, nós vemos que Esaú é o principal reprovado, o que está bastante definido pela sua atitude de desprezo a algo aparentemente pouco importante, seu direito de primogenitura. Quando você pensar em sua vida, valorizando o que você quer fazer, lembre-se de que pequenos problemas se tornam problemas enormes e sem controle. Valorize as coisas espirituais, valorize a honestidade, as coisas que têm fundamento eterno, que talvez sejam pouco importantes na sociedade, mas que certamente farão a grande diferença em sua vida. Amém? Lembre-se, dirija-se pelo que Deus diz e não por aquilo que você diz ou por aquilo que os homens pensam que tem valor. Então, diga agora o que você achou desse vídeo. Aproveite para compartilhar também esse vídeo com os seus contatos. Dê o seu like para que o YouTube continue indicando o nosso conteúdo para você. Não se esqueça de fazer isso, tá bem? E até amanhã, com a graça de Deus.